Ye o mae maramo Tapepu kurewe o Oni muintirewe o Ye o mae maramo Num lugar. Uma rede de conexão de narrativas indígenas. Você falando dessa forma, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: por que essa ansiedade que todo mundo tem? De querer se auto. Eu vejo assim, tipo, vivendo aqui, eu vejo muito isso, né? Como você disse, da base. Daqueles que têm essa. Não. Que Anderu permitiu estar nessa renovação e nascer dentro de uma comunidade, nascer na aldeia, nascer no sangue, tipo, não perder isso como a gente perdeu, né? Na mistura colonial, nossos antepassados acabaram fazendo o que fizeram e perderam isso, e esses não. E essas controvérsias, mas daí eu vejo por que essa ansiedade de querer se autodeclarar, de autoafirmar isso, aquilo, por que disso? É, eu não, no meu caso, eu não, eu bus, tentei não ter essa ansiedade, tentei simplesmente só seguir o coração. E é o que eu busco todos os dias. Quando começa um pouco de o coração bater forte, eu falei, calma. Aí por isso eu rezo, peço sabedoria, calma. Porque foi uma coisa assim, tipo, de muitos anos atrás. Foi uma coisa natural. Tipo, quando criança, na escola já me viam assim, de, com os traços daquele estereótipo indígena, né? E falava, o índio pra lá, índio pra cá. Aí cresci, perdi isso na adolescência, quando buscando o conhecimento das artes, o pessoal começou a me chamar muito de índio. Um amigo começou índio, 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 daí eu acabei tomando isso, né, como um nome artístico, né, Daniel Índio, e foi. Aí nessa busca de entender, né, dentro do meu trabalho, dentro da tatuagem, tipo, eu estudava muito todas as artes no mundo, aí falou, mas pera lá, meu, eu não estudo a arte daqui. Qual que é a arte daqui? Comecei a buscar. Nessa busca começou a vir uma coisa forte. E daí, na mesma época, isso anos atrás, uns 8 anos atrás, começou a vir de dessa espiritualidade chegar e a manifestação tipo de algumas coisas acontecendo ao meu redor que me levou a buscar o conhecimento. Desde de jovem eu estudo religiões diversas e comecei tipo a buscar a espiritualidade, tipo a espiritualidade afrodescendente, o espiritismo, e comecei a ver essas manifestações, e eles todos os lugares que eu passava sempre me encaminhava. Você está num caminho, continua nele, não perde essa fé, não perde esse, não deixe de acreditar, sempre tenha fé. E foi indo, foi natural. E nesse natural, a cada palavra de um, eu abria a porta para outro que ia vindo até chegar o momento que eu conheci, que eu falei, pera lá, mas aqui em São Paulo tem o povo. Não é só lá, como a gente, uma grande maioria tem, né? Tipo, hoje com a internet está abrindo mais. Mas a grande maioria via, até mesmo eu, quando criança, via documentário na televisão, é só da Amazônia para cima, só do Mato Grosso para cima. Então, raramente vinha aqui em São Paulo, aqui na capital. E até que eu descobri, eu falei, não, pera lá, mas tem o povo aqui, tem os originários aqui, vamos lá. E eu conheci o pessoal do litoral, em Piaçanguera, em Peruíbe. E conversando com eles, tipo, foi isso, né? Eu vi a resistência. Eles tinham acabado de retomar a terra de uma mineradora lá. Tinha um ano que eles estavam lá. E sem luz, plantio ruim, difícil o acesso à comida, alimentação, mas dava para ver assim, tipo, a esperança no olho, deu para ver a esperança no olho de cada um de que de tranquilidade porque tá de volta à sua terra, conseguiu retornar à sua terra. Aí foi passando o tempo, eu estudando, fazendo capoeira, vendo a minha ancestralidade, essa mistura que aconteceu dos meus ancestrais, né, tipo de misturar todas
os africanos com os indígenas, toda essa mistura cabocla, né? Aí foi que eu vi esse caminho de vinda. Aí foi que eu vim até aqui no chamado a água, né? A água ela corre, os rios, o vento ele traz, então tudo nos elementos, e o vento me trouxe até aqui e a água, a terra me firmou, né? Na primeira vez que eu vim aqui foi em contato com o lago, né? Num trabalho que tem com os amigos, que a gente resgate da nascentes aqui, do lago aqui na aldeia, no Itacupé. E eu fiquei literalmente com lama até o joelho pra gente fazer e nisso a energia conectada totalmente. Então nesse conectar também, lógico, tem a princípio a conexão das medicinas. Então eu tinha tido contato com as medicinas da Amazônia, né? A ayahuasca, o rapé, essas medicinas, e isso abriu o caminho também. É uma forma, é uma espiritualidade, é um espírito que veio da Amazônia para tipo salvar realmente quem está na metrópole, né? Mas não difere, né? Nada difere do que a espiritualidade aqui desse povo que está aqui. Então quando começou a vir esse contato, como eu disse, foi natural. Simplesmente era a ansiedade, não de me autodeclarar, mas a ansiedade de querer estar junto para lutar, querer estar presente para fazer acontecer. Então toda semana, a cada 15 dias tinha uma vivência, né? Então essa vivência eu queria estar presente. Me deu essa ansiedade tipo de querer estar fazendo acontecer, de aprender, de escutar, né? Porque como é dito, né? Como eu falei, 500 anos, mais de 500 anos foi imposto uma cultura, foi imposto um jeito da gente viver, e sempre apagando, sempre encostando essa realidade de ter contato com a terra, com muitos preconceitos, e veio essa forma, não, eu quero aprender com aqueles que nunca foram ouvidos. Por que eu não escutei? Por que meus ancestrais, por que meus bisavós saíram da aldeia? Por que eu perdi? Por que eu não sei nada? Por que eu não consigo? Então vou os porquê comigo. Por quê? Então chegou aqui não numa forma de eu querer tipo registrar, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a forma de, pera lá, eu tô aqui para viver, eu sou, eu não deixo de ser. O meu espírito, ele é o mesmo de antigamente, ele não mudou, eu não me desconectei, eu só me perdi nessa bagunça que aconteceu de vir muito povo, porque somos uma terra de 1000 povos, né? Mais de 1000 povos, muita gente, então muitas culturas. Então chegou aqui, eles foram me ensinando e eu fui simplesmente aceitando. Aí fui vivendo, vamos pra mata, aqui é assim, assim, assado, e eu vi que não difere. Ou a forma indígena, eu vejo que, ao meu ver, viver como indígena, não digo eu sou indígena, mas viver como, não é só uma coisa de rotular, mas é uma coisa de se conectar, de estar na compreensão que eu faço parte e eu sou. Então isso é importante para cada um. As pessoas, eu vou no bairro, vou no mercadinho, o pessoal me pergunta, e aí, índio, como é que tá lá? Tá bem, tranquilo, tá calor lá? Mais ou menos, lá vocês estão no meio da mata, né? Não fica tanto calor. Eu falei, mas isso todo mundo é capaz, né? Basta você quebrar a calçada e plantar uma árvore. E eu acho que isso já é a conexão. Mais do que você se dizer alguma coisa, é você fazer. Então a sua atitude, os seus atos, elas dizem quem você é. Então não muitas palavras, mas os seus atos. E o cuidar da terra, isso está além de um rótulo, está além do que é ou deixa de ser. Então eu vejo que para quem cuida da terra, para quem está conectado, para quem passa uma energia, para quem está sempre ajudando de uma forma positiva e querer pôr em questão de igualdade. Igualdade não dizer ele quer trabalhar, eu vou dar emprego, vou dar um trator, ele vai mexer na terra e ele vai vender para mim porque vai gerar renda. Você perguntou se é isso realmente que ele quer? Então é muito fácil alguns falarem dessa forma, vamos pôr, ele quer dente, ele quer isso, ele quer aquilo. Não, eu não vejo isso. Eu acho que primeiro tem que
perguntar, sentar, que é uma coisa que todos os povos que eu vejo desejam, todos os grandes líderes, todos à frente dessa causa sempre falam, desde o início. A gente quer sentar para conversar. Como muitos dizem, né? Quando as caravelas chegaram aqui, quando desembarcaram os primeiros portugueses aqui, tivessem sido educados de sentar realmente e perguntar e falar como que a gente pode prosperar junto, porque na nossa terra tá difícil. Como que a gente poderia prosperar na sua terra? Porque foram recebidos de braços abertos. 2 meses, 3 meses, não sei, na caravela. Chegaram doentes, putréficos, sem saber que planta, que caju era um fruto de comer, mas chegaram com má educação. Isso o Krenak fala, né, num documentário. Então, os parentes, na época, receberam de braços abertos, cuidaram. Então, durante 1 ano ou mais, não sei, cuidaram desses daí. Até eles falarem, até um ganancioso vê uma pedrinha brilhante no peito de um e falar onde tem ouro. E querer essa ganância, né? Então, se eles parassem com essa ganância de querer sempre explorar a terra e ver que a terra intacta é mais valiosa do que cavucar ela, vai entender como viver aqui em prosperidade, como falei, né? A gente tem que ter o respeito. Em primeiro lugar, a gente tem que respeitar. Nós, por sermos passagem, a gente tem que respeitar a árvore que estava aqui primeiro. Aí, quando a gente passa a entender esse respeito, a árvore respeita a gente. E as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Isso na vida em geral. E é o equilíbrio, como eu disse. Se todos que começarem a ter essa compreensão do que é mais importante do que você se autodeclarar alguma coisa, isso indiferente do que coisa, eu estou falando de uma humanidade em todo. Antes de se declarar alguma coisa, começar a compreender o porquê que a gente está nessa terra, o porquê que nosso espírito escolheu se vir nessa passagem de aprendizado. Se a gente começar a compreender isso e fazer essa troca com esse ser, planeta, mãe terra, mãe natureza, nossa irmã natureza, começar a compreender e conversar com a árvore, porque muita gente fala que é loucura, mas não, conversar com a árvore, com os insetos, com os pássaros, com os animais, começar a ter essa troca, a gente vai realmente compreender o que é viver aqui. Então eu acho que é isso vale muito mais do que identificação, do que rótulo, do que isso, né? É sentir o coração e se entregar ao momento, compreender por que ela está entrando, por que ela está passando. Tudo faz sentido quando a gente só está se conectando. Eu acho que hoje fica muito à mercê do que a gente vive numa sociedade por um todo. Rede social. Todo mundo precisa ter um status. Então, essa necessidade de mostrar o que você é e deixa de ser para aquele grupo que você tem. Se tem 100, 200, 1000, 2000, 5000 pessoas em redes sociais. Então, fica aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente acaba esquecendo que é simplesmente fazer, como eu disse. Então, se tu se autodeclara, isso é para você. Eu acho que não precisa ser para os outros. Então, como eu disse, assim, né? Como a gente falou, sem mais nem menos, sem ser mais nem menos. Pessoas plante. Então, quando você começa a plantar, você começa a ter essa conexão espiritual e para com essa ansiedade. Esse contato com a terra, ele já para, porque você plantou uma árvore ali, você já vai estar vendo, tipo, a árvore vai te falar, a natureza vai te falar e vai acabar essa ansiedade. A ansiedade é pensar demais no futuro, a depressão é pensar demais no passado. A gente não depende nem de um nem de outro. O passado só é experiência, só é coisas, sabe, é experiência de vida. E o futuro, ele não existe. Então não tem por que ficar ansioso. Então, se está tendo esse resgate, essa retomada, então essa retomada é espiritual, ela não é virtual. O virtual é importante, a gente está num tempo de mídia, dessa identificação, tudo, mas ela é muito mais orgânica. A Mãe Terra está pedindo para se conectar, não é o celular.
Então é importante tudo isso que está acontecendo para espalhar a mensagem, para a gente, todo mundo ouvir. Mas se você tá nessa retomada, então busca o que os parentes estão fazendo. Então, antes de tudo, é o que eu sempre falo, escuta os povos indígenas, escuta os povos originários. Então, é sempre a mensagem que eu falo. Então, quando eu vou falar, eu sempre digo, como eu tô falando, repetindo várias vezes, eu digo por mim. Eu não estou falando pelo povo, eu não estou falando por... Eu estou dizendo o meu caminho. O meu caminho é... O conselho que eu dou é escutem os povos. Busque, tá na internet, tá no coisa. Então, busca o que eles estão postando, porque eles estão com essa autonomia. Tem cineasta, tem vídeos, tem coisa deles. Dos originários, das aldeias. Então, se tá querendo resgatar, tá querendo acabar com a sociedade, só entende, veja tudo, entenda o que eles querem dizer. Eles já estão passando há muito tempo. Então hoje eles estão repercutindo. Hoje o povo Guarani aqui tem muita mensagem, tem muito vídeo. Então foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a vir pra cá, primeira vez eu vim, já cheguei em casa já na ansiedade. Guarani MBA. É um atrás do outro, o dia inteiro vendo a luta, o que foi, o que aconteceu, qual foi a história, e tem muito registro aqui da luta aqui do Jaraguá, Tenondé, daí tem das outras aldeias também, agora de Paraty, tem da Rio Grande do Sul, tem documentários maravilhosos do Paraná, então do povo Guarani, que é a região que a gente mora, tem ótimos documentários deles mesmo. Então escute, olhe, entenda. Aí é de outros povos, então tá, resgate, vai, Cariri Chocó, dos Tupinambá, Pataxó, tem muito documentário. Então escute eles e se conecte. Entregue seu coração que vai chegar o caminho. Se precisa, se acha que precisa, vá, se conecte. É esse respeito de escutar os povos que não foram ouvidos por causa dessa colonização. Então é só isso. Escuta o Raoni, escuta o Krenak, o Davi Copenal, a Sônia, escute todos. Deles mesmo, que nasceram na terra, lutaram pela terra, resistiram à terra e estão hoje reivindicando esse direito de falar como que a Mãe Terra está se manifestando. Porque eles estão totalmente conectados. Nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo. Eu estou nesse aprendizado. Como eu falo aqui, né? Tipo, às vezes acontece, eles brincam, fazem uma brincadeira, você isso, aquilo. Tipo, daí eu falo, desculpa, eu infelizmente, quando eu fui criança, eu fui conectado. Era muito não. Não faz isso, não faz aquilo, não isso, aquilo. Isso vai retraindo o nosso espírito. Coisa que os povos originários não têm. São livres, as crianças são livres, elas aprendem por elas mesmas. E isso não está errado. Mas o índio isso, o índio aquilo. Não, o índio nada. Vocês que estão aí muito doidos aí, agora estão sofrendo a própria consequência. Tá todo mundo trancafiado, todo mundo com medo, com uma doença que diz que vocês mesmos criaram, que isso, que aquilo. E vê que quando nessa época do ano passado aí que todo mundo se resguardou, agora se resguardando de novo, o que aconteceu? A própria natureza se manifestou em vários pontos do planeta, manadas, levas de animais, né, tipo, se manifestando, macacos, elefantes, leões, tudo saindo na rua, os pássaros falando, eu falo, opa, o ar tá mais puro, não tem tanto carro, então é isso. Então tem as controvérsias, né? A gente acaba reclamando, né? Daí já emenda uma coisa, né? A gente acaba reclamando um pouco de como que tá as coisas caras, isso, aquilo, mas por um lado é real, a gente precisa diminuir. Então, por um lado, a gasolina tá caro, tipo, é horrível, a gente precisa se locomover, a gente precisa ir. É difícil ganhar, mas pô, se não sobe, a galera não para, não puxa o freio de mão. Então é complicado, eu acho que a gente critica, mas é complicado. Sempre tem que pôr na balança muita coisa. Eu acho que não tá sendo um caminho duro, mas às vezes o duro é necessário, né? Então não concordo nada com o que está acontecendo, porque está tendo muita devastação e está descambando muita coisa. Tipo, a questão da mineração, a questão tipo de desmatamento, isso está descambando muito. Isso está totalmente negativo e errado. Não pode dessa forma. Mas é por isso que eu falo, tem que escutar os povos. Não é de uma forma assim, tipo, dura que precisa ser. Então a gente precisa consumir menos carne, porque o consumo excesso de carne de soja está avastando o que está acontecendo na natureza.
o excesso de combustível, o excesso de tudo. Então é o excesso. Então a gente tem que entender que a gente tá dentro de casa, não tem que ser com medo, tem que ser de um resguardo, que a gente tem que cuidar do que está à nossa volta, parar de querer cuidar muito o que está do outro lado. Entender que a gente tem que cuidar o que está ao nosso alcance. E o nosso alcance é o jardim. Então, tá na retomada? Olha a praça da frente de casa. Não fica esperando da prefeitura. Vai lá e planta, vai lá e cuida, rastela, porque é o que a gente faz aqui. A gente não espera ninguém vir aqui para poder cuidar da natureza. A folhinha está aqui, eu vou lá e rastelo, eu cuido do redor da minha casa. Então não seria diferente. Eu tenho a oportunidade de estar aqui, então agradeço muito em Underu essa permissão. Mas quando eu estava na cidade, na praça da frente de casa, eu vi uma senhora rastelando, tirando a folha, eu ia lá e ajudava ela. Não ficava esperando a prefeitura. Até a prefeitura ver, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente paga imposto. Mas será que a gente precisa pagar esse imposto para poder fazer? Não precisa. O pessoal precisa do emprego, mas se a gente fizesse, ele poderia ter outro emprego. Então é um pensamento muito assim, tipo, se a gente não jogar lixo na rua, não vai ter o gari para pegar. Mas se você não jogar o lixo na rua, talvez o gari ele tenha a oportunidade de ter um outro emprego. E a gente não vai precisar pagar tanto, porque o capitalismo vai subir, porque a gente está só enriquecendo quem já está rico. E não precisa disso. A gente tem que aprender a circular o dinheiro de uma outra forma. E isso, compreendendo o que os povos estão falando, que todos os povos indígenas estão falando, a gente vai compreender aquilo que lá atrás, como eu disse antes, não foi compreendido quando eles vieram aqui na busca de ouro. De ouro para quê? Para enriquecer uma poltrona de coroa que está lá, né? Que se vender todo o tesouro que tem na Europa, equilibra o mundo inteiro. Então, para que essa exploração? Por que disso? E é essa luta, né? A gente só quer viver em paz. Então, se quem está retomando, quem está nesse resgate, começar a compreender isso e desligar desse consumismo, desse capitalismo, desse excesso na cidade, ele vai ter essa compreensão que mesmo na cidade, ele está na espiritualidade porque ali é território indígena. Ele pode estar no centro de São Paulo, ali é território indígena. Então, a gente não vai conseguir, nesse momento, nesse século, a gente não vai conseguir retomar tudo, a natureza, mas devagarzinho a gente vai. Então é isso, essa é a maior retomada que eu vejo para você nessa autodeclaração. Primeiramente, no seu coração. Sou indígena, dentro do seu coração. Não precisa ficar falando, não precisa ficar postando. A sua atitude. Então, essa atitude, ela reverbera nessa energia, na espiritualidade, na conexão com os povos que estão gritando, que estão cantando, que estão rezando, que estão segurando o céu, né? Que graças aos povos indígenas que a gente ainda se mantém aqui. Eu passei um dia inteiro lá dentro da aldeia, no Tecoaporã, em Pirassaguera. O dia inteiro com eles, joguei bola e tal. E conversando muito com um aprendiz de pajé lá, um jovem, Max. Aí conversando com ele falou muitas coisas importantes, assim, coisas tristes, coisas felizes. E me fez refletir muito, assim. Eu já tinha tomado a decisão, mas ali compreendi muito. Cheguei aqui em São Paulo, retornei no dia 8. Com a decisão que eu ia abrir um estúdio sozinho, não ia para um caminho coletivo, porque eu não era o meu momento coletivo, era um momento que eu tinha que me resguardar. Aí eu decidi voltar para Barueri. Aí eu tinha fechado o estúdio em 2015 para 2016, final de 2015, mudei de estúdio em 2016, fiquei acho que uns 8 meses, nem lembro quanto, num outro espaço, acabei não aguentando aluguel, essas coisas, pressão, falei, eu quero um negócio fechado, não quero mais trabalhar com muita gente. E resolvi fechar e circulei de novo, vários estúdios. Aconteceu onde foi que aconteceu, que eu estudei a Umbanda. E daí eu resolvi abrir. O caminho estava tão certo e seguro, com a tranquilidade de paz que eu tive no litoral e na aldeia, mesmo estando na cidade, eu tive esse resguardo, que foi aquele estralo que eu falei, né? Eu acordei no dia 28 e falei, eu vou pra praia de bicicleta e não importa o que aconteça. Só me entreguei. Se não fosse o meu último dia de vida, tava bom também. Foi tão importante eu ter escutado meu coração naquele momento e me entregue, que quando eu retornei no dia 8, eu falei, é isso, eu liguei, em uma semana eu já estava entrando no estúdio, já estava com tudo certo, entrei para capoeira,
Na capoeira, tipo, eu tava no estúdio, a capoeira ela tava aqui. Eu tinha um estúdio aqui. Eu passava todo dia e não via. Esse resgate é tudo no tempo certo. Aí a outro estúdio era tipo 5 ruas aqui. Um dia passando aqui, eu escutei o atabaque. Eu entrei, assim, eu tava no estacionamento, tem uma igreja, atrás da igreja, a capoeira. E eu tava passando no estacionamento. Quando eu escutei o atabaque, eu só fui. Eu fechei tudo e fui. Um imã. Quando eu cheguei, o mestre só falou assim: a capoeira te escolheu e você tá aqui por um propósito. E eu entrei. E ele também é do batuque. E na época eu tava muito forte, né, com esse entendimento. E comecei a frequentar. E comecei a entender minha espiritualidade, minha ancestralidade. Tava querendo vir pro Jaraguá, de alguma forma. Aí ele falou pra mim que ele queria fazer um trabalho com capoeira com os indígenas, porque tinha um outro mestre que fazia, ele queria também fazer isso, que ele achava importante. Ele falou isso, eu falei: mestre, tem uma comunidade lá no Jaraguá e, pô, eu tô querendo muito ir lá. Eu vou lá conhecer e descobrir se eles têm interesse na capoeira. Eu cheguei em casa, comecei a ver, chegou o chamado de participação da vivência do lago. No fim de semana seguinte eu vim aqui. Mas daí, tipo, não era do jeito que ele tava falando, era de outra forma. Daí eu tive que largar esse grupo, frequentar aqui, aprender a cultura, entender, porque não é chegar aqui e falar: eu vou fazer capoeira pra vocês. É o contrário, eu tenho que aprender. Eu vim para aprender, não vim, mas foi um caminho. A capoeira me trouxe até aqui. Então por isso que a capoeira também anda lado a lado, porque a capoeira é indígena. Muitos falam, lógico, é um propósito, é uma guerra. O povo negro, ele tipo sustenta a luta, por causa que os escravos ralaram muito por isso e tem total respeito. E quem sou eu para modificar a história? Porém, capoeira só existe por causa dos indígenas, porque ela é uma junção da dança Shondaro, que é a dança dos guerreiros, tanto Guarani, mas de todos os povos. Então dá a compreensão que quando veio o maculelê é uma dança mais de ataque, é uma dança dos guerreiros de ataque. E todos os povos que se juntaram no navio negreiro, eles vieram aqui, não sabiam se comunicar, porque cada um falava uma língua, mas foram obrigados a desenvolver essa luta de defesa. Só que quando eles iam para o mato, que é capoeira nas línguas indígenas, a capoeira é grama baixa. Então eles iam para o mato, então se eu subo lá, onde está fulano, onde está o negro tal? Ele está na capoeira. E lá na capoeira, na verdade, ele estava treinando essa luta de defesa para buscar liberdade. Só que lá ele encontrou os indígenas que falou: pera lá, vocês sabem muito ataque, vamos aprender defesa. Então as esquivas são da dança Shondaro. Se você olha a dança Shondaro tradicional dos Guarani, ela é pura capoeira. Totalmente, todos os movimentos. Então aí que eu entendo que a capoeira, ela é indígena. E é isso que todos os povos falam: capoeira é indígena. Ela não é só africana, não é só dos negros. Só que daí tem muita história que diz toda essa força. Mas enfim. Então daí trouxe isso daí ela vem. Aí chegou aqui, daí chegou o momento que tem já um mestre, que ele já frequenta a aldeia, que ele já trabalha aqui, e ele já é um mestre aqui dentro da comunidade, e surgiu um projeto para poder fazer a capoeira aqui. E tem a capoeira, tanto que eu acho que você chegou a estar no dia que teve a roda de capoeira na frente da ocupação. Acho que não estava, mas teve a roda, que é um mestre que ele tá junto com a comunidade. Então a gente tem um movimento, tá criando um movimento da capoeira, que é um movimento que dentro da comunidade a gente trata como quilombo, que não deixa de ser o Jaraguá num todo, vamos dizer o bairro Jaraguá, ele não deixa de ser um quilombo. O quilombo, ele foi formado, os primeiros quilombos foi formado justamente pelo refúgio dos escravos com os povos indígenas. Então, pera lá, vocês querem? Então chega aqui, a gente se abraça junto e vambora, a gente vai lutar contra eles. Então a gente não deixa de fazer isso, mas de uma forma, vamos se renovando dentro disso. Eu vejo que, é como eu sempre falo, né? Eu tô nesse caminho, eu busco esse caminho, amo esse caminho que está sendo aberto para mim, que Anderu está me permitindo, mas eu nunca posso esquecer isso, já escutei até propriamente da mãe. Nunca esqueça os seus lados. Nunca esqueça de onde você veio. Então, por mais que eu esteja buscando essa ancestralidade, eu não posso nunca esquecer o que eu vi para chegar até aqui. Então, se hoje eu falo de uma forma assim muito lúcida. Eu estou num caminho, eu estou aprendendo, vivendo, participando, compreendendo o Yanderecó.
Então o caminho de Anderu, Anderu Tenondé, Anderu Tupã tá me ensinando, então tá aqui, tá claro, tá direto. Então eu vejo que para esse caminho existir, então teve muitas portas, e essas portas elas se abriram. Então nesse corredor, não que eu passei, eles estão do lado, porque é um caminho de luz. Ele não é um caminho que eu passo e esqueço o resto, não, ele tá assim. Então, meu Exu tá aqui, meus guias, meu caboclo tá aqui, então tá todos os orixás, todos os coisas, estão todos comigo. Porque eu tô no caminho de Anderu, é um caminho ancestral, um caminho muito antigo. Então, aqui em Itacupé, Itadiacá, como a gente fala, do Jaraguá, o Pico do Jaraguá, é um caminho muito ancestral. Ele é muito lendário, muito antigo. Então, esses que eu falei agora, essas entidades, esses guias, esses orixás, eles também são antigos, mas eles vieram de 500 anos para cá. Esse caminho que a gente está indo, ele é mais antigo. Então é esse o respeito. Então quando eu falo dessa forma, é para tipo muitas pessoas também compreenderem isso. Ninguém está dizendo que, eu não estou dizendo que não se pode cultuar, que não se pode fazer, que não se pode se manifestar. Todo mundo tem a oportunidade de se manifestar, mas compreendam uma coisa. Aqui existe uma história muito mais antiga do que essas culturas que chegaram. Então é isso que eu tenho essa compreensão. Eu entendo, aprendi, não estou mais nesses caminhos, mas eu entendo que sempre Exu vai estar comigo. Sempre ele está abrindo meus caminhos. Mas eu compreendo que ele já abriu os caminhos que eu precisava e ele está do meu lado como guardião, porque ele abriu o caminho para eu compreender esses ancestrais, porque Tupã está aqui. Tupã tá circulando aqui, ele tá tipo me protegendo. Que o Herá tá me protegendo, que o Araã tá me protegendo. Que Anderu ele tá sempre à frente. Então é essa compreensão que a gente faz dessa espiritualidade mais ancestral. De compreender que é um povo que se entende como um povo há muito mais de 4.000 anos. Há muito mais de 5, 10 mil anos. Então são histórias de povos aqui que tem tipo 30 mil anos. Dos Andes a toda a Biayala é uma história tipo muito antiga. Enquanto os outros povos estavam lá fazendo cultura, sociedades lá, aqui já tinham passado todo esse aprendizado que estava lá e já viram que deu coisas erradas, assim como os maias, os incas, já sabem que foi de uma forma que, pera lá, construir monumento e pirâmide até o céu já não dá certo, e foi lá. Já tipo o Andrew falou, não, mano, calma lá que não é desse jeito. Então já teve a compreensão que é viver em harmonia com a coisa, é tribal, é antigo, isso, aquilo, mas calma lá, vamos só juntar essa harmonia de ver. Então, quando eu falo dessa forma, como você falou daí, voltando, tipo do não indígena, compreende. Então é isso mais ou menos que eu vejo quando eu converso com alguém de outra cultura. Com todo respeito, lógico, é importante, eu compreendo porque eu já vi esse caminho. Mas compreenda que para você fazer seu caminho, você pede licença para certas entidades. Você só precisa compreender que tem algumas entidades a mais antigas, que talvez você tipo ali chegar numa certa terra e pôr uma oferenda para alguma entidade que você acredita, você tem que compreender que tem uma outra entidade que você não tem conhecimento, que você precisa ter conhecimento para respeitar. E talvez você pôr ali não tá legal. E sua vida não está andando porque você acha que aquela oferenda que você está pondo vai dar certo, mas você não está respeitando uma entidade mais antiga, que você tem que ter conhecimento, que você tem que ter respeito, que é o que acontece muito aqui ao redor. O pessoal se aproveita que aqui é mata, daí chega, a gente contra os trabalhos, aí eles vêm, até já aconteceu de entrar aqui, mas eu preciso ter um propósito, tem que subir na pedra, mas calma lá, meu amigo, você não pode subir aqui. Não, mas eu tenho um propósito. Não, eu entendo o seu propósito, mas aqui é um território Guarani. Não, mas esse não. Aqui é território Guarani, aqui tem um respeito, uma entidade mais antiga que essa que você tá trazendo. Então primeiro você tem que compreender a nossa cultura, para compreender a cultura que já existe aqui antes de vocês chegarem, para daí você ver se é permitido. Aí você vai ter essa permissão. Então essa espiritualidade, esse respeito com esses espíritos que estão aqui, que tem que ser devido. Religião é religar, né? Se todo mundo está buscando religar com alguma coisa, então vamos ouvir quem nunca se desligou, porque os povos originários nunca se desligaram dessa terra. Então vamos ouvir, vamos
Pede licença primeiramente para quem está sendo porta-voz. Então pede licença para um ancião de um povo que já estava aqui. Então vamos lá. Você quer entender como é que é a mata aqui, a Mata Atlântica? Pede licença numa entidade, numa comunidade desse povo, entenda como é que funciona esse povo, para daí depois você ver. Eu gosto muito de juntar os quebra-cabeça que existe na internet, de filmes e seriados, isso, aquilo. E tem esses dias eu finalizei o Vikings, né? E é muito legal, os 2 últimos episódios, sem ser spoiler para quem não chegou ainda, mas os 2 últimos episódios, os Vikings, eles chegam na Biayala. Então eles conhecem os povos indígenas, na parte de cima, né, do norte. E é muito legal a forma como trata. E tem um momento que eles precisam fazer um certo ritual Aí eles falam, não, nós estamos aqui, vamos respeitar a forma aqui, vamos deixar alguns costumes. Aí um dos líderes vikings fala, não, a gente não pode deixar nossos costumes, vamos fazer esse ritual. Ele vai fazer o ritual e não dá certo. E não acontece. E nessa tá todo mundo, os povos indígenas estão com ele. Aí a matriarca do indígena chega na esposa do rapaz e fala, eu disse que vocês são bem-vindos aqui, eu não disse que a terra é de vocês. Então que essa mensagem seja passada para todo mundo que está nessa terra. Os povos abriram os braços, disseram que são bem-vindos, todo mundo é bem-vindo nessa terra, mas ninguém disse que é dono da terra. Então que todo mundo escute que essa terra não é dos não indígenas, essa terra é dos povos indígenas. E isso não é um tratamento de posse como propriedade, é um tratamento de os povos indígenas sabem como respeitar essa terra. Então enquanto o não indígena europeu e passageiro que veio para essa terra não compreender que tem que respeitar o povo que estava aqui primeiro, eles não vão conseguir ter harmonia na vida. Então é por isso que está tudo isso acontecendo, por isso que está toda essa guerra, por isso que todo mundo está passando essas dificuldades, porque ainda ninguém compreendeu que tem que respeitar os povos que estavam aqui. E chegar, baixar um pouquinho o seu ego, sentar no chão e voltar a aprender como criança, porque ninguém entendeu isso. Então quando isso acontecer, talvez comece a ter mais harmonia nessa terra. Enquanto isso, vai todo mundo reclamar que está violência, que está isso, que está aquilo, que está falta disso, falta daquilo, porque ninguém aprendeu ainda a escutar. Chega, passa o trator e faz o que acha que bem entender, mas não é dessa forma que funciona. É possível todo mundo viver em harmonia, é possível a gente sentar e falar, o rio Tietê está em coma, vamos resgatar ele? Então vamos, vai ser um processo longo, mas só vai acontecer se conseguir sentar aqui com o povo guarani e poder conversar e saber. Mas é com os guarani, os mais velhos, os anciões, os tiramunhos. Os mais velhos, não sou eu que vou falar, é os antigos. Então só vai acontecer quando estão indo para a Amazônia, estão fazendo não sei o quê. Só vai acontecer harmonia se poder sentar com os grandes pajés, os grandes líderes, os grandes sábios de cada povo para conversar. Enquanto isso não acontecer, pode bater cabeça, vai tudo errado. Não adianta, teimosia não adianta, porque existe um grande espírito. E o grande espírito não adianta vir com religião, com livro, não adianta nada, não dá certo. Assim, veio na minha mente assim. A gente... Esse último... Vamos dizer assim, essa última era, né? Que pela história, pelo estudo da humanidade, são várias eras que existiu aqui, né? Então a gente vê que teve os Atlantes, teve os Romanos, enfim, teve vários. Cada um faz a busca dos seus estudos. E foram muitas eras de guerra. A última era, as 2 últimas eras foram muita guerra. E a colônia é vindo de guerra. E isso está encrostado em todo mundo. Eu vim também nessa mistura dos meus ancestrais, ela veio nesse conflito. E hoje eu digo que a minha guerra ela não está mais externa. Já partilhei de uma guerra externa. Hoje a minha guerra é interna, a guerra de pacificação. A paz ela só vem depois de guerra. Quando não há guerra, não há paz. Existe a utopia, né?
tipo harmonia. Então hoje eu busco harmonia, eu não busco mais paz. Então, harmonia. Harmonia porque você sabe que, como eu disse, né, vai ter pontos bons e pontos ruins na nossa vida, diariamente. Num dia você pode ter 5 minutos que você se estressa com uma coisa, você deu um topão no dedo, você vai xingar, vai falar, vai gritar, mas tem que ter o entendimento, a compreensão. Você está distraído, você tomou um topão no dedo porque você está distraído. Então vamos lá, alinha a cabeça e para com a ansiedade, para de correr, está correndo demais. Então, eu vejo assim, né? A gente emana muito esse confronto. Até mesmo muita gente, né, acaba falando, né, a Babilônia tá pegando fogo. Isso é um conflito de guerra. Veio isso na minha mente justamente nas suas palavras agora, porque a gente não tem mais que tratar a cidade como uma Babilônia. Babilônia já foi, é história, é aprendizado. Ela não existe mais. A gente não pode agora dizer que a gente está numa Babilônia. A gente tem que dizer que a gente está numa retomada de harmonia. Harmonia de entender que o universo, o divino, Yanderu, ele permitiu essa junção. Junção de hoje, a gente está aqui na metrópole, numa metrópole, na capital, São Paulo, onde você vai no centro e você encontra basicamente 100 povos ali. Você atravessa uma rua, você está na China, atravessa outra, está na Arábia, tropeçou, está no Congo, mais um pouquinho você está no Japão, porque são os povos que vieram fugidos de guerra. O Brasil ele foi formado por fugitivos de guerra. Todos fugiram da Segunda, da Primeira, enfim, todos vieram, italianos, todo mundo. Então é uma coisa assim que em tempos atrás, vamos traçar um pouco para esse lado político mais forte agora. Na política, hoje tem um cara que quer guerra no governo, que fala de guerra, que fala da guerra urbana, isso, e tipo os governos, e enfim. Mas eu sempre falo que são tudo covarde, porque todos os ancestrais deles vieram fugitivos de guerra. Nenhum que veio para cá, para essa terra, veio com honra, que é essa honra que eles dizem, né? Todos vieram. Então, se veio da Alemanha, veio fugido de guerra, porque quando acabou a Segunda Guerra lá, os alemãos que vieram para cá veio tudo fugido porque lá iam tomar. Os japoneses vieram fugido de guerra. Mas isso, essa honra que eu falo, não é ofensiva. É de uma forma assim que tipo eles vieram porque eles não queriam guerra, eles não queriam conflitar, eles queriam proteger a família deles. Então, por que hoje eles estão emanando isso que os avós deles, que os bisavós deles não queriam? Por que essa ansiedade de querer tomar, de querer destruir, sendo que não foi esse princípio que ninguém veio. Os japoneses não vieram aqui para guerrear, eles vieram por causa que era uma terra próspera. Os italianos não vieram para guerrear, eles vieram porque era uma terra rica. Os alemães, todo mundo veio porque aqui tinha como cultivar. Então por que não respeitar quem estava aqui primeiro? Por que não respeitar os povos aqui e conversar? Poxa, meu, olha o tamanho disso aqui. Vamos nos entender. Eu não preciso. Um único fazendeiro ele não precisa de tudo aquilo de terra. Não há necessidade, não há desculpa de falar que o agronegócio ele precisa devastar o que devastar para poder alimentar isso aqui. Isso é ganância. Porque ele, para viver bem, ninguém precisa mais do que 1 hectare para viver bem. Ninguém, não existe uma pessoa que não precisa mais que isso. Então não tem por que tudo isso está acontecendo. Então essa harmonia que eu falo é de justamente todo mundo dar uma recuada, principalmente esses grandes gananciosos, essas grandes empresas, de querer tipo usar como exclusividade esse conhecimento, esses privilégios, que eu enxergo dessa forma. Tipo, eles mantêm nessa pirâmide que existe hoje no mundo, é o grande centro lá das grandes famílias que só eles querem ter posse do mundo, sendo que o mundo é de todos, o planeta é de todos, Deus fez para todos. Então só eles querem viajar, só eles querem ter ilha, só eles querem ter a Lagoa Azul. Não, todos têm esse direito. Então chegou o momento dessa base, que é a maioria. Então quando o dito lá, o cidadão se pronuncia falando que a minoria tem que se curvar à maioria, então é isso que tem que acontecer, porque a minoria está em cima. A minoria não está embaixo.
A maioria está embaixo, a maioria é o povo, é a população, então o poder é do povo. Então o povo tem que despertar, o despertar que você fez na outra pergunta, agora numa forma política, o despertar político é o despertar de que essa atitude espiritual, esse resgate espiritual é uma atitude política. O anarquismo é o seu próprio anarquismo. O anarquismo é a sua própria atitude de falar, eu não vou depender. Então como que eu não vou depender? Por que que essa regra está imposta dessa forma? Eu não concordo com essa regra. Ter coragem de desafiar a regra. Porque o poder para o povo é desafiar a regra de dizer, não, pera lá, se 100 pessoas fizerem ao contrário do que é dito a regra, vai se mudar. Mas isso você não precisa de manifestação, não precisa queimar, não precisa quebrar. É só parar. Por que que eu vou continuar sustentando o grande capital que são os bancos, sendo que eu posso fazer o contrário? Por que que eu vou pegar crédito? Por que que eu vou continuar dando dinheiro para o banco? Para de dar crédito para os outros, dá um tempo, dá uma segurada. Não precisa, para comprar um carro, carro é benefício, é bom, mas será que eu preciso de 2, 3 carros na garagem? Poxa, será que eu preciso viajar tanto? Será que eu preciso pegar um carro do ano? Não precisa. Não há necessidade disso. Será que realmente eu tenho que fazer lá um crédito e pagar 2 vezes o carro? Então tudo começa aí. Tudo começa nas pequenas coisas que você mesmo vai fazer. Então e tudo que está acontecendo desse último ano é reflexão para todo mundo. Se está difícil, o arroz está caro, o óleo está caro, então calma lá, vamos rever nossa alimentação. Vamos rever nosso conceito, que é assim que a gente vai quebrar. É esse o caminho que eu acredito. Tem coisas que, lógico, é difícil na forma que a gente tá, que não dá ainda para fazer, muita gente difícil, tem que pagar aluguel, isso, aquilo. Mas será que não dá para ter outra forma de você viver? Tipo, não dá para compartilhar, juntar com amigos, vamos dividir o aluguel, vamos fazer coletivos, né? Nós somos coletivos, vocês são coletivos, nós somos coletivos. Então, coletivos urbanos. Será que não dá pra gente se entender? Não dá pra gente sentar, como eu falo, se é preciso lá em cima sentar para conversar, mas o poder tá com a gente, com cada um. Então, na base tem que sentar e conversar. Um amigo me disse uma vez, né? Se a gente tem conflito com a nossa mãe que gerou a gente não vai ter conflito com alguém que a gente veio no meio do caminho? Então a gente tem que aprender, tem que ter essa humildade de silenciar nós mesmos e não ir para a guerra. A guerra, ela começa quando você quer mostrar a sua verdade, impor a sua verdade. Isso é constante, né, parece. Todo momento. Eu não gosto de você pôr isqueiro assim aqui. Eu prefiro ele assim. Mas calma lá, pra que é isso daí? Calma lá. Deixa isqueiro assim, não vamos... Besteira. Porque você pôs a toalha na cama. Vai lá e pega 1, 2, 10 vezes, vai ter um dia que vai explodir, vai reclamar da toalha molhada na cama, mas é só aquele momento. E quando explodir, o outro tem que também entender, caramba, todo dia eu deixo a toalha molhada na cama. São pequenas coisinhas que casais estão se separando, que pessoas estão saindo de casa, mas será que é tipo essa coisa de falar, né, filho passou dos 18, tem que sair de casa. Mas, poxa, mano, você tem uma casa gigante, por quê, meu? Vamos rever, vamos sentar, vamos ter conversa. Essa é a harmonia que as famílias precisam ter, para não ter mais esses conflitos de, tipo, essa coisa de alimentar. Mas fulano fez isso, isso e aquilo, e você, é mesmo? Sim, alimentar essas coisas. Só escuta, que uma hora vai parar de falar, uma hora vai parar de fazer essas fofocas, uma hora é isso, aquilo. E é a base que tem esse poder. Porque isso tudo é alimentado através da mídia, através dos celulares, através do que eles mesmos fazem lá em cima. Porque tudo que a gente... esse sagrado, essas coisas que... essa forma de vida que nós temos em harmonia aqui embaixo, eles têm lá em cima. E eles mantêm. Se você for ver, eles mantêm a tradição, isso, aquilo. Então, mas isso é de todos. Mas eles fazem questão de manipular a mente numa faculdade, no emprego, nisso, aquilo, para pôr o povo em conflito. Que é o que acontece hoje na inteligência artificial, nas redes, né? Eles absorvem o conteúdo da mensagem, das postagens de cada um e começa a pôr mensagens falsas, né, os fake news, e põe todo mundo em conflito, fica brigando num virtual, numa coisa falsa.
Porque na hora que senta todo mundo em família, tipo no final do ano, que é a hora de que todo mundo fala, chegou o tempo, como brincam, né? Falam, né? É o tempo de falsidade. Mas será que é o tempo de falsidade ou o tempo de verdade? Porque é quando o espírito ele se nutre da verdadeira essência, que é você sentar e comemorar uma passagem, um fechamento de um ciclo com os entes queridos, sejam eles amigos ou sejam eles famílias de sangue, né? Então é um momento que a verdade põe à tona, né? Mas isso não pode ficar só em festividade, não pode ficar só em aniversário, em festas comemoradas e impostas por uma colonização. Isso é diariamente, todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, todo dia é dia das crianças, todo dia é dia da natureza, dia dos indígenas, dias de tudo. Todos os dias é Natal. Jesus, ele nasceu todos os dias, porque ele nasce a cada momento que todo mundo abre o olho. Deus, ele está a todo momento, em toda questão, em todo instante. Então, se todo dia a gente pôr isso na cabeça, vai parar com esse negócio de consumismo, capitalismo, de vou lá comprar um presente e todo mundo ir, Black Friday, esses negócios, consumismo, capitalismo. Que é a anarquia que eu falo, né? A anarquia, eu não vejo ela como caos. Eu vejo ela como renovação, como essa renovação espiritual, né? Então, são pontos políticos que eu vejo que é importante como sociedade a gente estar revendo para poder alimentar e curar nosso espírito, como você falou. Então essa cura ela tá nas atitudes, em primeiro lugar, assim. Pulsa o coração quando eu falo nessa parte, porque pulsa esse alimento que eu digo do conflito, do confronto. Mas esse confronto eu agradeço muito diariamente a Yanderu, que me fez limpar isso de mim, de eu não buscar esse confronto, buscar outros meios, porque é um meio que um grande líder, um grande sábio, eu não conheço pessoalmente, mas o pouco que eu conheço, poucas vezes que eu escutei algumas mensagens graças à internet do Raoni, tipo, de tantos anos de luta, desde jovem, hoje, mesmo tendo suas dificuldades na família, assim, pelo que ele passou esse último ano, mas ele ainda deseja sentar e conversar. E tem outros que já cutucam um pouco mais, daí a gente vê, são momentos, né? Mas eu quando tenho essas oportunidades, assim, de passar um pouquinho da minha vida, é isso, né? Eu acho que tem essa forma, assim. Dá vontade de ir no mesmo nível? Dá. Mas não é assim, né? Não é assim que eu aprendi. Que eu venho aprendendo, ouvindo, como eu falei, ouvindo os povos. Quando eu vejo um documentário, você vê que o povo Guarani, ele é muito da reza, é muito da fé. Isso você até arrepiou porque sentiu ali, né? A gente não ganhou aquela luta que você estava presente conflitando, né? A gente não ganhou apontando, a gente ganhou rezando. E como eu falo, qual foi a maior reza, a maior voz que foi das mães. Foi as mães que protegeram seus filhos. As mães com a fé de saber, de cada uma pôr a mão no útero, na barriga, e lembrar que gerou um filho e falar, eu vou rezar porque é a minha mãe que está pedindo, é a mãe terra que está pedindo, é as árvores que estão pedindo, então eu vou rezar porque esses mandados do governo não vão enfrentar, não vão aqui machucar nossos filhos. Então graças às mães, às mulheres, que a gente teve força para poder rezar junto e ganhar na reza. Então é na reza que a gente mantém, é na fé que a gente mantém, e é nisso, é na harmonia, na sabedoria. Então é busca da harmonia. Então hoje só busca essa harmonia de estar sempre diariamente rezando com sabedoria, com tranquilidade, com a fé, sabendo que Yanderu está dentro do meu coração, que ele que está ditando o meu caminho, que ele está na frente e ele está me mostrando através da energia desse povo, de tanta sabedoria, de tanta luz que é o povo Guarani, e de todos os outros povos que eu aprendi um pouquinho, que eu venho aprendendo e observando, aprendendo, e diariamente é como repetindo, né, o tratar com a terra, né? E só quem trata a terra, só quem
põe o pé na terra, encosta na árvore, fica ali escutando os pássaros, que vai entender. A espiritualidade, o grande espírito está tão ligado, não sei se chegaram a ver esse vídeo, tá rolando aí na internet, ele falando lá naquela declaração ali no cercadinho dele, que a família dele não tem ligado à corrupção. Na hora, Tupã dá um raio. Ele até tomou choque. Se ele falar que não tomou, é mentira dele. Porque ele tá assim no púlpito, assim, falando, ele faz assim, ó. Os seguranças tudo olha, assim, assustado. Aí você vem falar que não tem um grande espírito, vem com as suas verdades que trouxeram lá do coisa, que isso é uma verdade que tem 2000 anos. Como que pode uma verdade de 2000 anos ser... Não digo que uma verdade não é mais que a outra, não é isso a questão, mas como você quer impor uma verdade de 2000 anos e desrespeitar uma verdade que a gente é passada de geração em geração na oralidade por cada povo há mais de 30 mil anos, ou mais, desde quando o mundo é mundo. A gente não tem relato, porque é oralidade, é respeito. E isso não é só aqui, é uma realidade também que vem da África. Então, os povos africanos sofreram com isso. E tipo, foi na mesma época, estudando um pouco da colonização. A mesma colonização de avanço dentro da África foi no século XIX. Antes era só litoral, né? A escravização era tudo litoral, mas no século XIX todo mundo resolveu invadir, né? Então invadiram para dentro da África, invadiram para dentro da Biayala. Então aconteceu, né? De ponta a ponta, os franceses saqueando tudo, levando tudo para... também os portugueses chegaram em 1540. Aí, Estavam lá também. Aí, ó. Então, por quê? Porque são um recalque de povos que vêm pra só sugar, né? Mas é isso, né? É que a gente somos pacíficos, né? A gente não quer guerra, a gente não quer conflito, a gente quer só harmonia. Dá pra viver bem, mas a gente tá rezando e protegendo nossas crianças, nossos povos. A gente tem que fazer essa troca, é cuidar da comunidade, é assim, esse é o trabalho que eu tento exercer. Gostaria de mais, quero ajudar de uma forma melhor, e Anderu que vai permitir. Conforme eu for aprendendo que os pequenos atos de, tipo, receber elas aqui, e elas me ensinam. Eu sempre falo, quem são meus professores são elas. Os mais velhos, eles me conduzem ao que eu aprendo com elas, com as crianças. Então, por elas eu luto, pelas crianças que eu aprendo, e é eles que me ensinam a língua, me ensinam o que eu deixei de aprender, o que a sociedade me rompeu, e elas me ensinam a poder partilhar essas palavras, poder partilhar isso, porque elas ensinam a fazer de coração. Não tem pessoa no mundo, não tem ser no mundo melhor do que fazer algo de coração do que as crianças. E não tem ser no mundo melhor do que viver no agora do que as crianças. Criança e os cachorros, os animais, né? O animal não pede licença, né? Ele chega, ó, tá deitado aí, ó. Tá nem aí, entrou aqui, ele nem entra aqui, não entrou, tá de boa. Então é isso, então essa conexão de ser, estar com a natureza. Qual é o cidadão desse mundo, dessa sociedade humana, que não tem um momento que vai à praia, que vai a um sítio, que fica um tempo com a natureza? Não existe uma pessoa que não faça isso. Não existe em algum momento da vida que não fez isso. Que quando criança não subiu numa árvore, ou que brincou num campo, num gramado, que brincou com a areia, com a terra. Então é isso. É todo mundo lembrar o que eu queria ser quando crescer. Criança interior é o divino, é Deus. Então, se cada um começar a lembrar o que queria realmente ser, lembrar da sua infância, dos seus sonhos como criança, dos seus sonhos que conversou com a mãe, com os pais quando era criança, vai entender o caminho. Porque é o verdadeiro, né? É o verdadeiro caminho. Aí tudo vai se acertando, né? Vai abrindo os caminhos e vai ajeitando. É um grande quebra-cabeça. A humanidade, o planeta está um grande quebra-cabeça. Tá tudo bagunçado. E está se encaixando. A humanidade está cada um indo no caminho, no seu lugar certo. Então, tudo está certo, tudo está indo. Então, devagarzinho, cada um vai encontrando o seu caminho. Então, quando encontrar seu caminho, vai cruzando uma peça, né? Tem uma postagem que eu vi, um professor, ele numa escola, ele pediu para cada aluno encher um balão e pôr seu nome. Então, encheu uma bexiga e pôs seu nome. E jogou tudo no corredor.
e deu 5 minutos para todo mundo, tipo, encontrar. Passaram os 5 minutos, cada um pegar uma bexiga, tipo, procurar o seu, mas pegar uma bexiga. E ninguém encontrava. Em 5 minutos não, ficou um tempo, né? E ninguém encontrava. Daí ele falou, agora ninguém encontrou, então vamos fazer o seguinte, cada um pega um balão e entrega pra quem? Em 5 minutos todo mundo tava com o seu balão na mão. Então, se você ajudar o próximo a encontrar a sua felicidade, você se ajuda a encontrar a sua. Então ajude sempre a levar o balão, a felicidade. Então é sempre passar essas boas mensagens, passar coisas boas, positividade. Elas querem desenhar? Aqui do lado, aqui, eu tinha um estúdio, era extenso, né? Aí eu dividi, ficar só o estúdio aqui, porque senão elas viram do avesso, né? Aí lá do lado eu tô fazendo a sala pra ela. Daí tá tudo bagunçado lá que eu não consegui ainda. Mas lá é a sala de arte. Ah, que massa. Aí é delas. Nossa, que você tem esse papel também aqui, né? Artístico. Eu tô dando continuidade, né? Quem começou aqui isso daí foi a Tamikuan, que ela é a principal artista aqui, né? A Tachó. E ela trouxe essa arte, abriu esse caminho, né? Aí quando eu vim pra cá eu senti isso daí e comecei a me dedicar mais, né, à pintura. Eu já pintava, mas comecei a entender mais essa pintura espiritual. Essa busca eu já vinha desde o meu estúdio lá fora. O sétimo. Essa pintura, né? Essa daí é a última que eu fiz, foi bem. Essa é bem forte. Se quiser eu falo dela. Ela ainda tá no auge. Eu tô me preparando para uma próxima, mas as próximas eu quero já circular. Essa foi uma pintura. Eu vou até falar então a história. A história tem que fechar aqui. Vocês vão ver. A história começa com essa que tá atrás de vocês. Não, a do lado, atrás de essa. Essa daí, ela é geometria sagrada, né? Essa daí, ela começa justamente com esse boom. Foi um estralo que deu na minha mente, no meu coração, que foi com os trabalhos das medicinas. Lógico que veio depois, né? Veio anos depois. Mas ela veio com essa conexão das medicinas. Eu estava num estudo assim da geometria sagrada, como eu falei agora, né, da questão do centro do universo, e geometria sagrada ela traz isso. O despertar do espírito, como que tudo começou, que a ciência mostra, que dentro da espiritualidade ela também mostra. Um despertar divino, uma consciência. Essas são visões. Depois de um tempo eu compreendi que foram visões que eu tive na ayahuasca. Então foram tanto a geometria como todas as formas que tem dentro e esses caminhos de luzes, que são os caminhos da vida que eu fui traçando, meio bagunçado. A partir dessa, veio essa compreensão de conexão, que é o que eu tive, né? Como eu falei, foi um momento da vida, mas que me resgatou tudo, a minha essência, tudo da minha vida, que eu me resgatei aquela ali. Aí aquela ali, tipo, foi essa busca espiritual, busca da minha ancestralidade. Na época que eu comecei, ela era uma pintura e fui fazendo por cima. E eu tive um sonho de como que foi a vinda dos portugueses, dos europeus para cá. Isso não todo, né? Não vou falar só os portugueses. Foi toda a história dos povos que vieram para cá. E eu estava no momento dessa compreensão dos povos africanos. Então tem uma lenda do maculelê de fundo, que é uma dança dos guerreiros da África que veio para o Brasil, né? Veio para Pindorama. E nessa veio essa mensagem da Mãe Terra se manifestando numa mistura de formas femininas dessa consciência com o terceiro olho, uma forma da lua na testa, e de alguns povos originários, essa mistura de povos, de seres estrelares, né? Estavam numa conexão muito forte com a lua na época. E daí eu fiz essa manifestação, né, da Mãe Terra, né, numa forma humana. E aí eu fiz uma exposição delas, né, junto tem o Shape ali também, que foi uma conexão que eu tive com a minha companheira,
que eu estava pintando, foi no dia que eu conheci ela, então teve essa forma assim de várias linhas de conexão. E essas 3 obras foram expostas no ano das línguas indígenas pela Unesco em 2019 no Embu das Artes. E teve um atentado onde elas foram várias obras que estavam relatadas aos povos indígenas, elas foram agredidas. E a minha foi furada o olho. Eu entendo que quem tentou fazer isso na punhalada tentou cegar nossa visão. Porém, infelizmente, é uma pessoa com pouco conhecimento que não sabe que nossa visão ela não está nesses olhos. Ela vem de um despertar da consciência, né, do terceiro olho. E depois dessa, quando eu fui expor a gente teve um convite para expor na Colabirinto, no Agosto Indígena. Aí eu senti de ter uma... Eles falaram se eu queria renovar ela. Eu falei, não, ela vai ficar assim porque a história dela é isso. Aí teve de chegar essa daqui. Por quê? Ali mostra tipo essa forma, né? Nossa, humana. E essa tela também foi de várias situações, uma por cima da outra, até chegar no coração. Que o coração é o centro, que é a busca do nosso espírito. Então a busca do nosso espírito está a luz aqui dentro do coração, que é a consciência mesmo. A gente pensa, tem a consciência aqui, que é com o divino, mas aqui a gente vai mais além. Então tem todos os caminhos, né? E o grafismo, ele traça os caminhos infinitos, né? Então são vários povos, várias formas, mas eu entendo que esses grafismos significam para mim essa busca desse caminho. Tipo, ver essas mãos de basta do genocídio, né? Basta desse conflito, né? Vamos buscar amor. Essa sagrada também. Te amo vocês. Esse sagrado da vida, ter essa divisão, entender essa divisão global, né? A divisão entender que essa divisão ela é a união. Ela não é dividir pra gente, você aí, eu aqui. Não, vamos entender que é divisão porque somos corpos, somos diferentes. E essa diversidade nos faz ser únicos. E únicos faz ser juntos. Então é isso, a gente existe e resiste, resiste e existe. E ser está na presença, então aqui nós estamos na presença. Então foi feito antes, mas ela está aqui, presente. Na pandemia, no início da pandemia, tipo, gente aqui isolado, eu ganhei essa tela em branco, né? Aí eu falei, eu preciso me conectar. E essa conexão remeteu a tudo que a gente passou na ocupação. Esse olhar mais profundo do espírito. E foi essa conexão com esse grande espírito que existe. O grande espírito que protege essa comunidade, que protege esse povo. E eu busquei essa conexão dos povos, né? Tipo, essa espiritualidade. E na pandemia a gente, tipo, como acho que cada um teve, eu entrei bastante bem dentro do meu coração buscando essa tela. Nesse entrar no coração eu tive essa visão, esse enxergar do meu olhar ser dessas árvores que foram tombadas, mas que elas estão vivas e ela é reflexão de cada uma que está à minha volta. Então por isso no olho ali tem esse reflexo do olhar. E esse olhar do espírito ele está nesse raio, nessa conexão com esse saber que vem das penas, que vem do ar, né? Que os pássaros eles trazem a mensagem, né? Nos seus cantos eles trazem as mensagens mesmo. Um galo acordando a gente, ou até um sabiá, ele traz essa mensagem. Até o avião que está o mais alto, né? Tá lá em cima. Então as penas trazendo os animais e ele se conecta com uma estrela, né? Então também o traçado que foi ficando cada vez mais simples, né? Ainda tem o caminho ali do grafismo, mas por muito respeito, um respeito que eu venho aprendendo cada vez mais, né? Que o grafismo ele é uma forma conexão espiritual de cada povo, de cada etnia. Então ele não pode ser feito de qualquer forma, né? Então eu vou deixando mais limpo a tela. Então foi isso que eu compreendi, né? Disso, mas não deixando de ter a minha conexão com o meu ancestral, com o que eu tenho dentro de mim,
nesse respeito, mas que é uma forma também mais contemporânea do que eu vivo hoje, dessas linhas. E é isso, né? Na cor dourada, tipo, trazendo, né, que o ouro, ele não pode ser visto como uma ganância, como uma moeda de troca. Ele tem que ser vista como uma pedra que brilha, uma pedra que remete à luz e que ela é de todos, né? Então é basicamente isso que traz, né, essa tela, e são telas que eu entendo como eu disse, minha história aqui, é daqui, é dessa terra. Ela não pode ser... Sou o Daniel, moro aqui na comunidade Guarani, fui batizado como Oerapotã, ajudo aqui na comunidade a proteger a natureza, sou tatuador, 16 anos aprendendo a dedicar na arte na pele, venho aprendendo a transmitir uma arte espiritual nas telas, em mural, em alguns outros painéis, desenhos, e é isso. A partir dessa tela, dessas visões assim, a partir de eu começar a ter a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de participar com os amigos lá para fazer o pontilhão. E fez aquele mural, né? Embaixo da Bandeirantes. E aquele mural... Nossa, como ficou maravilhoso, né? Inclusive. Nossa, ficou lindo demais. A gente viu, acompanhou pelas fotos. Wallahi harita harare Inantori jahuri wanire Benora wade awire Hawaki hafana mahare Wabio ai jondire Otuni wade awire Inambohoki awire nare Awire nare Awire nare Awire nare. Abrindo os caminhos sem medo dos tombos. Nascido o encontro de luta entre as aldeias quilombo. O amor multiplica, a pergunta que explica. A lambança que fica é fruto da ignorância política. Oh, ruralista, aqui sai da reta. Respeito o grito da floresta. Racista, revista e me planta desgraça. TV só confunde a bagaça. O nome da face é reforma escravista. O conflito já tá bem à vista e a paz nunca veio de graça. Eles me expulsaram da escola, eu vim aprender nas vielas. A culpa é da rua e eu sempre fui dela. E vivo no mundo da lua. Meu luto é voto no Lula. A culpa nunca foi minha, a cegueira tá usando lupa. Pique terror dos coxinha. No mato o fight é de foice. Invadindo, acena o problema. Poema, esquema no coice. Mais perseguido que o choice. A melhor parte desse meu ócio é bater no agronegócio. Nosso povo segue oprimido e os pivetes tão no comprimido. 10 anos nessa capital e cê nunca me viu, incrível. Dizem que índio no matagal é guerreiro invisível. Canto, pranto e revolta. Exijo a minha terra de volta. E que se for do processo, eu quero é cotar no congresso. Réu, confesso o pique em Robin Hood. Atitude no verso de escolta. Ganho asa e não perco a raiz. Poesia é o que eu sempre quis. Na dúvida fui lá e fiz. Me chamam esquerdopata, idiota, esculachos, escravocrata. Já viu nativo poliglota? Disparo uma flecha só. Na trincheira nunca corro só. E pra aqueles que não acreditam, essa reza é o cartão de visita. Resisto, escrevo e espero. Banqueiro pare o genocídio. Martírio de mãe ou infanticídio. Axé perguntou o que eu quero.